Olá, eu sou o professor André Luiz Etec e nesse vídeo nós iremos tratar de um assunto muito importante: como resolver os exercícios de física. Em anos de experiência dando aulas, eu escutei várias e várias vezes alunos falando: você fazendo parece fácil, na hora que eu vou fazer eu não consigo. Bom, é claro que anos de experiência ajudam a nós termos uma habilidade. Isso daí se refere também a todas as áreas, professor de matemática assim, biologia assim. E quando eu estava na faculdade, eu também falava a mesma coisa. Então não acho que é apenas você. Quando eu estava lá na faculdade, eu falava, professor fazendo eu entendo. Na hora que eu ia fazer, também sofri um pouquinho. Bom, muitos e muitos exercícios resolvidos e nós conseguimos uma prática, né, uma habilidade um pouquinho maior. Isso daí é normal. Só que nós temos alguns padrões de resoluções. Por exemplo, quando você vai fazer uma redação dissertativa, você vai fazer primeiro a apresentação do assunto, depois você vai fazer uma discussão, para lá no final você vai fazer uma finalização, uma conclusão. Isso daí é o corpo de uma redação. Os exercícios de física, nós também temos um corpo, nós temos alguns passos que seriam importantes seguir. Eu vou resolver aqui alguns exercícios, eu não estou preocupado com a teoria. Se você não teve a teoria, não tem problema. O mais importante aqui são as técnicas, são as ideias que você pode levar para tentar resolver os exercícios que você não está conseguindo. Então vamos lá. Primeiro exercício é o da Fundação Getúlio Vargas. Ele diz o seguinte: em uma passagem de nível, a cancela é fechada automaticamente quando o trem está a 100 metros do início do cruzamento. O trem de comprimento 200 metros move-se com velocidade constante de 36 km por hora. Assim que o último vagão passa pelo final do cruzamento, a cancela se abre, liberando o tráfego de veículos. Considerando que a rua tem largura de 20 metros, o tempo que o trânsito fica contido desde o início do fechamento da cancela até o início da abertura é em segundos. Bom, o primeiro é chover no molhado. É ler com atenção. Ler os pontos finais, ler as vírgulas. O que quer dizer isso? Quando você chegar numa vírgula, dê tempo para o seu cérebro conseguir receber as informações que foram dadas. Se quiser, até anota ali no cantinho. Mas pare nas vírgulas, pare nos pontos finais. Agora, o mais importante, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a pergunta do exercício? Você se recorda da pergunta do exercício? O que você tinha que responder nesse exercício? Talvez o mais importante você não fez. O mais importante é ler a pergunta, porque é justamente isso que você vai ter que responder. A pergunta. Então vamos lá dar uma olhadinha. A pergunta que ele fez foi essa daqui, ó. Qual é o tempo que o trânsito fica contido? Simples, o trem vai passar, a cancela vai fechar. Esse desenho aqui é o original do exercício. Ele tirou até para te ajudar. Então, a cancela fecha e o trem passa. Bom, quais as informações que ele passou do trem? Do trem ele passou duas informações. Ele falou que o trem tem um comprimento de 200 metros, né? 200 metros, e que a velocidade dele é de 36 km por hora, e além disso, essa velocidade é constante. Só que ele deu mais alguns dados. Ele falou que nessa passagem de nível, o trem, quando está a 100 metros, a cancela já é fechada. Então ela não fecha quando o trem chega efetivamente aqui. Ela é fechada quando ele está a 100 metros. E que a largura da rua tem 20 metros. Então agora eu já separei os dados. Eu tenho alguns dados relativos ao trem e alguns dados relativos à rua. Agora que eu já sei a pergunta e já separei os dados, eu tenho que prestar muita atenção nas unidades de medida. Nem sempre você tem que trabalhar no sistema internacional.
você tem que trabalhar no sistema que é mais coerente. Se o exercício não pede nenhuma unidade, você pode dar a resposta em qualquer unidade. Só que nesse daqui, ele pede em segundos. Então, tudo que é tempo que não está em segundos, eu preciso transformar em segundos. O que não está em segundos é exatamente a velocidade que está em km por hora. Se você divide por 3,6, isso daqui dá 10 metros por segundo. Então, eu já tenho o segundo que eu precisava, só que agora apareceu metros. Então, eu preciso conferir se todas as outras unidades estão em metros. 100 metros, 200 metros, 20 metros. Então, agora que eu já li, já extraí e já percebi as unidades e coloquei todas em unidades coerentes, agora eu vou fazer um desenho. Você vai falar, André, aqui já tem um desenho. Tudo bem, mas esse desenho não está ajudando muito. Bom, vou desenhar um trem. Ele desenhou visto por cima. Vou desenhar visto por cima. Eu não sei desenhar um trem. Então, fazendo uma caixa, eu consigo escrever qualquer coisa. É um trem, um avião, um helicóptero, pode ser qualquer coisa. Bom, esse trem ele vai passar por uma rua. Qual a largura dessa rua? 20 metros. Ah, eu sei que o trem tem 200 metros. Ah, não está em escala. Tudo bem, não tem problema. E quando ele está a 100 metros da cancela, a cancela aqui é fechada. Bom, quando que o trem irá passar? Quando que a cancela se abre? Quando o último vagão passar. Ah, então quando o último vagão passar, a cancela se abre? Sim, nessa situação. E aqui também tem os 200 metros. Vamos pensar o seguinte: quantos metros esse trem andou? Afinal, se é tempo que ele quer saber, você sabe a velocidade, você precisa saber quantos metros ele andou. Tá vendo esse pontinho aqui? Aonde que ele foi parar? Aqui. Quantos metros esse pontinho andou? Ah, ele andou 100, ele andou 20 e ele andou 200. Então, ele andou 320 metros. Ah, André, eu não gostei desse ponto, não. Eu quero pegar o ponto lá do final do trem. Tudo bem. Aonde que esse ponto foi parar? Aqui. 200 mais 100 mais 20. Da mesma forma, 320 metros. Não importa qual ponto do trem que você vai pegar, são 320 metros. Agora, nós temos que saber a fórmula. Velocidade de ΔS por ΔT. Se bem que esse daqui, como é linear, até uma regrinha de 3 resolve. 10 ΔS é o que ele andou, 320 sobre o tempo. Então, o tempo é igual a 32 segundos. Ok? Essa é a resposta. Essa resposta está aqui, é a alternativa A. E se não for um teste? Mesmo que for um teste, faça uma análise da situação. Um trem passando por uma rua. Se você chegar em um tempo de 5 minutos, isso não faz sentido. Se você chegar a um tempo de meia hora, isso não faz sentido. Então, um outro passo que você vai ter que fazer é uma análise do resultado. Sempre dá para fazer essa análise? Não, nem sempre dá para fazer essa análise. Só que nesse caso dá. O tempo que o trânsito vai ficar parado não é algo muito grande. Por exemplo, se ele pede a temperatura em São Paulo no outono ou no inverno, se você chegar numa temperatura de 60 graus Celsius, isso daí não faz sentido, você errou alguma coisa. Por exemplo, um jogador chutou uma bola e o goleiro agarrou a bola no ar. Tá, vamos pensar um goleiro aí, o Dida. O Dida era um goleiro bem alto, ele tinha 2 metros e alguma coisinha. Ah, se ele levantar o braço, 2,40, 2,5. Se ele pular, 3 metros.
Ah, ele consegue pegar a bola até 3 metros? Vamos supor que sim. Agora, se você pegar 4, 5, 10 metros, 20 metros, isso já é incoerente. Alguém não vai conseguir pular e agarrar uma bola a 20 metros de altura do chão. Então, resolveu o exercício? Faça uma análise. Veja se isso faz sentido. A ciência, a física é uma ciência da natureza. Tudo tem que fazer sentido. Agora, o próximo exercício é um da FUVEST. Essa matéria que é dada no final do segundo ano ou terceiro ano. Se você não teve, não tem problema. Então, olha lá. No sistema solar, o planeta Saturno tem massa cerca de 100 vezes maior que a da Terra. Descreve uma órbita em torno do Sol a uma distância média de 10 vezes maior que a distância média da Terra ao Sol. Esses valores são aproximados. Ele quer a razão, força do satélite, força do Saturno dividido pela força da Terra, entre a força gravitacional com que o Sol atrai Saturno e que atrai a Terra. Bom, se você não teve essa matéria, a força gravitacional é uma constante, massa de um, massa do outro, dividido pela distância ao quadrado. Aqui nós iremos trabalhar duas coisas importantes. Primeiro, trazer a linguagem escrita por uma linguagem matemática. O que ele falou de Saturno? Ele falou que a massa de Saturno é cerca de 100 vezes maior do que a da Terra. Então eu preciso escrever isso. Não tenha medo, escreva. Se você não escrever, você não vai resolver. A massa de Saturno é 100 vezes a massa da Terra. E ele falou outra coisa. Ele falou que a distância média é 10 vezes maior do que a distância média da Terra ao Sol. Ah, mais um ponto importante. A distância de Saturno, em média, poderia estar falado o verbo ser, né? É, conjugado como é, 10 vezes maior do que a da Terra. Se a gente fosse pensar, se fosse 10 vezes menor, eu dividiria. Como é 10 vezes maior, eu multiplico. Ok? Agora, eu vou tentar relacionar. Quem que é a força gravitacional da Terra? G, massa do Sol, massa da Terra, sobre a distância da Terra elevado ao quadrado. Isso aqui ele chamou de Ft, né? Ft. Quem que é a de Saturno? G, massa de Saturno, massa do Sol, massa de Saturno, distância de Saturno elevado ao quadrado. Ah, só que você conhece algumas coisas. A massa de Saturno é 100 a da Terra. A distância de Saturno é 10 a da Terra. Então aqui eu vou fazer uma substituição. Então a força de Saturno é G, M, massa de Saturno. Quem que é a massa de Saturno? 100 vezes a massa da Terra. Quem que é a distância de Saturno? É 10 a distância da Terra. Sempre que você for colocar alguma coisa em parênteses, vou fazer uma substituição, coloque o quadrado fora do parênteses, tá? Coloque a informação, parênteses, quadrado, para não ter esse perigo. Então, quem que é a força de Saturno no final? G, massa do Sol, 100, massa da Terra, dividido por 100, distância da Terra ao quadrado. Este daqui acaba se cancelando com esse daqui.
Então, eu cheguei na força de Saturno. Quem que é a força de Saturno? G, M, massa da Terra, distância da Terra ao quadrado. Você pode perceber que esse número é exatamente igual a esse daqui. Então, qual seria a razão? A razão é igual a 1. Se fosse diferente, então você teria que dividir um pelo outro. Mas como eles são exatamente iguais, acaba não precisando. Agora, um último exercício, para a gente encerrar esse vídeo, é o seguinte. 2 satélites de um planeta têm períodos de revolução 32 dias e 256 dias, respectivamente. Se o raio da órbita do primeiro satélite vale 1 unidade, calcule o raio da órbita do segundo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o desenho. Aqui, então você tem o primeiro e depois você tem o segundo. Se você não teve essa matéria, tudo bem. Ele fala que t quadrado do primeiro sobre r ao cubo do primeiro é igual a t quadrado do segundo, r ao cubo do segundo. O que é o t? É o período. O do primeiro vale quanto? 32 ao quadrado. O raio do primeiro, ele falou que vale 1 unidade. Isso daqui é igual a 256 ao quadrado sobre R2 elevado ao cubo. Nesse daqui, o que eu vou falar? Evite fazer contas desnecessárias, ok? O que você pode pensar aqui? Aqui tem o número 1, então eu vou passar o R2 ao cubo para lá multiplicando. Então, R2 ao cubo é igual a 256 ao quadrado. Aí você vai falar, pô, tem que fazer 256 ao quadrado? Não. 256 ao quadrado é 256 vezes 256. Quanto que é 32 ao quadrado? É 32 vezes 32. Evite fazer contas necessárias. Muitas vezes você pode cancelar. 32 com 256, existe uma relação. 32 dividido por 256 dividido por 32 é igual a 8. 256 dividido por 32 é igual a 8. Eu não preciso fazer esse vezes esse dividir. Então, você tem que R2 ao cubo é igual a 8 vezes 8. Só que aqui tem um cubo, né? Você poderia até falar que é igual a 64. Então, se fosse mais difícil, o que eu iria fazer? Eu iria fazer que esse 8, por exemplo, é igual a 2 elevado ao cubo. Pode fazer isso? Pode, se fosse um número mais complicado. Então, R2 é igual a raiz cúbica de 64. 4, 16, 64. R2 é igual a 4. Ok? Aqui nós não era um teste, era simplesmente uma questão. Eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Se você gostou do vídeo, clique no curtir, compartilhe, deixe um comentário, deixe uma dúvida. E se inscreva no nosso canal. Clique aqui no FR Física Retec. Muito obrigado. Até a próxima.